Pois bem, dando início então à nossa jornada aqui no curso Incerteza de Medição, do básico ao avançado, vamos para o nosso módulo 1, primeira aula. Né? No módulo 1, o objetivo é tratar os conceitos de medição. E nessa primeira aula, vamos falar um pouco sobre modelar o processo de medição. Bom, o programa então do módulo 1 de conceitos de medição vai abranger objetivos da medição, o modelamento do processo de medição, a representação da medição, ou seja, como nós devemos fazer isso seguindo o SI, o Sistema Internacional de Unidades. E já falaremos também no módulo 1 das abordagens iniciais de mensurando e erro. Então é um módulo introdutório, né, mas abrange já uma série de temas. Então nessa aula 1, onde nós vamos falar sobre modelar a medição, nós precisamos primeiramente entender quais são os objetivos da nossa medição. Normalmente esses objetivos eles estão ancorados em 3 princípios. Né? Nós medimos para quê? Né? Então, normalmente nós medimos para monitorar, que seria fazer uma observação de grandezas e o seu comportamento em um sistema. Né? Então, o monitoramento pura e simplesmente pode ser uma medição para observar, né? Também para avaliar um determinado comportamento. Medir para controlar, né? Isso faz parte de basicamente todos os processos automatizados, inclusive nos próprios laboratórios que realizam ensaios ou ainda calibrações, né? Existem sistemas automáticos de controle baseados, obviamente, em medição. Então, o objetivo do controle é, além de observar, comparar e agir em um sistema para manter os resultados dentro de especificações. E, por fim, medir para investigar. Né? Esse é um trabalho que não se limita ao campo acadêmico, né? Mas todo o laboratório ou toda a empresa, toda a indústria interessada em dominar um campo da ciência, né, ela deve investigar, ou seja, ela deve medir para investigar, para descobrir, para explicar, né, num âmbito mais acadêmico, para formular hipóteses, para inovar. Toda a empresa quer inovar, né, e ela deve inovar para se manter viva, bem como outras aplicações. Então, basicamente, monitorar, controlar e investigar são aí os 3 pilares da medição, que estão dentro do objetivo da medição. E para compreender, para ter uma visão geral do processo de medição, é sempre interessante modelar a medição, né? Ou seja, criar um modelo daquilo que eu estou medindo, estudar todas as grandezas de influência, né? Essas grandezas de influência, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu meço para investigar também, eu vou avaliando grandezas de influência no meu processo. E já nesse processo, nesse modelamento, eu já começo a extrair dele possíveis componentes de incerteza. Também consigo fazer levantamento das variáveis controláveis e não controláveis no meu processo, ou seja, medir para controlar. Né? Assim como outros benefícios para você que trazem o modelamento da medição. Então, mesmo aqui num tópico mais inicial, nós precisamos ter em mente que modelar a medição, ou seja, ter uma visão geral do processo, normalmente de forma gráfica, né, facilita atuar no modelo, melhorar o modelo e também registrar um modelo. Ok? Nós vamos trabalhar um pouco no ambiente Excel. E por quê? Porque, dada pela experiência, né, de trabalho nessa área e conhecendo vários ambientes de aplicação da metrologia, nós percebemos que a ferramenta ainda mais utilizada, com tudo que temos softwares e temos desenvolvimento de aplicativos
voltados à questão meteorológica, o ambiente Excel ele acaba sendo muito utilizado, principalmente pelos laboratórios menores, né? Mas também pelos grandes laboratórios. É uma ferramenta que facilita validações, né? Facilita validações, pensando já em questões de auditorias, etc. É uma ferramenta que recebeu aprimoramentos em relação à matemática, né? Então ela vem sendo muito utilizada. Então vamos dar uma olhada no ambiente Excel, uma sugestão de criar um modelo utilizando a própria ferramenta do Excel, já que a ideia é, nesse curso, desenvolver todas as temáticas utilizando esta plataforma, que é, vamos dizer assim, a mais acessível e mais facilmente dominada pelas equipes técnicas e também gerenciais. É um ambiente bastante amistoso. Por isso que nós resolvemos colocar aqui o ambiente Excel nesse curso. Então vamos lá até a nossa planilha. Pois bem, aqui já na planilha Excel, então, a nossa ideia de agregar a todo o processo esse modelamento nos faz usar o recurso aqui de ferramenta gráfica, né? Como eu disse, parece um excesso, até uma encheção de linguiça essa etapa, mas não é. É muito importante você ter uma ideia do modelo. Para isso aqui nós vamos usar como sugestão, você pode usar qualquer ferramenta que você desejar. Vamos utilizar aqui um recurso simples do Office, né, que tem praticamente em todas as ferramentas do Office, que é o Smart Art. Ok? Então entrando aqui no Smart Art, se nós falarmos em relação, que é o que nos interessa, né? Se nós pensarmos em modelamento de medição, normalmente nós vamos utilizar recursos como o diagrama de escala, ou diagramas como este aqui, ó, de radial convergente, que vão mostrar o quê? Vão basicamente colocar várias etapas que vão ter um resultado comum no processo. Né? Então aqui a título de exemplo, o que mais nos importa aqui é o quê? É o resultado de uma medição. Ok? Então vamos colocar aqui o resultado da medição. E o que pode influenciar o resultado da medição? Então, por exemplo, um procedimento, né? Um procedimento de ensaio, um procedimento de calibração, ou mesmo um procedimento de verificação, né? Da chamada checagem intermediária, por exemplo. Ok? Condições ambientais podem afetar o nosso processo. Okay? Bem como outras. Então aqui só a título de exemplo. Isso ficaria numa pasta, né? Eu posso chamar essa pasta aqui, por exemplo, de modelo da medição. Okay? E aí aqui eu posso trabalhar então graficamente esse primeiro passo, né? E sempre que eu for revisar outras pastas aqui, que eu posso ir adicionando, né, no Excel e outros processos, eu posso voltar aqui, trabalhar e editar esse procedimento, essa minha visualização gráfica do meu modelo de medição. Então aqui eu posso ir acrescentando, né, elementos e editando elementos, tá ok? Então essa seria uma abordagem via Excel, nosso primeiro passo, né, bem do início. Esse é o objetivo do curso, tratar desde a base, né, até os pontos onde nós vamos avançar um pouco mais aí, em conceitos um pouco mais pesados. Mas, por enquanto, na planilha é isso. Né? Então voltemos lá à nossa apresentação. Ok, então voltando aqui à nossa apresentação, nossa lousa. Então no ambiente Excel, eu formulei mais ou menos essa estrutura, ok? Então, para o resultado da medição, eu posso ter influência de processo de medição, definição do mensurando, obviamente, né? Isso nós vamos tratar com detalhe, né? Quem é o mensurando. Condições de medição, né? O que eu tenho de condição de medição, automação, eu tenho uma bancada padronizada, um arranjo padronizado. Condições ambientais, né? O quanto o meu ambiente pode influenciar o resultado da minha medição. Operador, né? O operador tem grande influência no resultado da medição.
né? Dependendo do procedimento, o operador pode influenciar bastante o resultado, né? Isso tanto em ensaio quanto em calibrações. Ok? Sistemas de medição. Então, o sistema de medição é um ponto-chave no processo do resultado da medição. Isso nós vamos tratar com detalhes no curso. Ok? Então, essa é uma ideia. Eu utilizei lá, então, o modelo radial convergente e, como dito, trabalhando com Excel, que é uma ferramenta mais amigável para quem trabalha em laboratório e também em gestão de processos laboratoriais. Outro ambiente que nós podemos utilizar para fazer esse modelamento, eu estou colocando aqui como sugestão, né, é o IAD Graph Editor. O IAD ele é uma ferramenta gratuita, né, é um aplicativo alemão, mas o seu conteúdo está em língua inglesa também, né, e ele nos permite fazer modelamentos de fluxogramas, né? E também montar fluxos como por exemplo, fluxos convergentes, como é o caso dos diagramas de Ishikawa, né, que nós falamos anteriormente, e nos dá um visual interessante, possibilitando inclusive traçar ali internamente correlações entre grandezas de influência no processo. Então vamos olhar rapidamente o ambiente do IAD Graph Editor, ok? Que fica como sugestão. Você pode utilizar o que você quiser. E depois exportar e colocar no Excel também. Pode fazer todo esse trabalho. E isso pode ser facilitado por várias ferramentas de edição gráfica. Então, para quem não conhece ainda, vamos lá dar uma olhadinha no IAD. Ok, então estamos aqui no ambiente do IAD, né? Como eu disse, o IAD é um elaborador, aí, um software para elaboração de fluxogramas, né? Então, esses shape nodes aqui, para quem trabalha já com fluxograma, são aqueles mais conhecidos, né? Aqui nós vamos utilizá-lo por uma finalidade um pouco diferente, que seria criar aí uma visualização gráfica, né, de elementos que podem fluir, né, ou seja, de grandezas de influência que podem afetar uma medição. Então aqui, analogamente ao que nós fizemos lá no Excel, nós podemos colocar qualquer grandeza de influência, né, ou qualquer influência que possa afetar a nossa medição. Posso colocar aqui a nossa medição de fato, né, ou o resultado, né, da medição. Posso trabalhar isso graficamente de várias formas, né? E aqui eu posso, né, criar aqui essas correlações da forma que eu achar mais adequado. Um ponto interessante é que eu posso, dentre dois eventos, né, para uma exibição gráfica, tá, pessoal? Isso aqui só tem função gráfica. Colocar aqui, ó, condições ambientais, né? O que é interessante? Eu posso criar aqui para uma representação gráfica correlação entre o sistema. Posso editar aqui a minha seta, por exemplo, para ter aqui do lado do source arrow, né, para demonstrar uma correlação. Aí posso trabalhar com arcos, com qualquer ferramenta gráfica, ok? A título de exemplo, né? E depois eu posso pegar esse arquivo e exportá-lo, por exemplo, como uma figura, ok? Exportá-lo como uma figura para qualquer parte do meu processo que eu vou ilustrar lá no Excel. A ideia, como eu disse, é concentrar as informações no Excel.
Então, retornando, eu modelei algo parecido com o que estava no Excel, no IED, né, para efeito de ilustração. Tá, ok? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Ok, então voltando aqui, eu elaborei utilizando o IED este fluxo, então eu tenho o resultado da medição, tenho condições ambientais, procedimentos, definição do mensurando, operador, sistema de medição, criei uma correlação entre o operador e sistema de medição, porque isso vai ocorrer lá no meu sistema. Então, tudo isso para quê? Para termos uma forma de expressar o modelo da medição de forma gráfica, o que facilita compreensão do processo, intervenções futuras, né, manutenção do processo também. Ok? Então, por hora é isso na nossa primeira aula e nos vemos aí na próxima. Até mais.